Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. E hoje é dia de conhecer o delito de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Pois bem, meus amigos, em 2007, mais ou menos ali em agosto, um cidadão em um coletivo achou por bem de ejacular no pescoço de uma mulher que vinha lá no ônibus. Imagina, realiza a situação. Tá lá a senhora no seu zapzinho, conversando, batendo papo, distraída, seguindo o seu curso no coletivo e de repente recebe uma gosma no seu pescoço. O que é isso? Sim, um cidadão ejaculou no pescoço de uma mulher em um coletivo. Triste, né? Estranho. Pois é, meus amigos. Aquele cidadão foi preso, foi conduzido à delegacia. Se não me falha a memória, imputaram a ele a conduta, ou melhor, tipificaram essa conduta no artigo 213 do Código Penal, estupro. Na audiência de custódia, juiz, promotor, todo mundo reunido, o próprio Ministério Público se encarregou de atentar para o que era manifestamente incoerente. Isso não era estupro, artigo 213, óbvio. O estupro 213 fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O Ministério Público olhou e disse, eu não tenho esses elementos para enquadrar no 213. Então, o que faríamos com essa conduta? Ficaria impune? Não seria nenhuma infração penal? Não. Nem era estupro, nem tampouco deixava de ser infração penal. Observou-se que aquela conduta vestia a roupa da infração penal, modalidade, espécie, contravenção penal, artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Isso criou uma angústia, uma inquietação em todo o país, porque a situação é extremamente revoltante. Porém, nem era tão grave a ponto de ser estupro, nem era tão simples ou tão pequena a ponto de ser uma contravenção penal. Dessa discussão, levou-se à elaboração de uma lei, a Lei 13.718 de 2018, grave isso, tá bom? Esta Lei 13.718, que já falamos na aula de estupro, na aula introdutória aos crimes contra a dignidade sexual, ela também inovou o nosso Código Penal, trazendo um novo crime, uma nova infração penal, que é a importunação sexual, que vai enquadrar condutas semelhantes a essa, mas não somente este tipo de conduta, mas vamos lembrar que outras condutas semelhantes serão enquadradas na ideia da importunação sexual, no tipo penal da importunação sexual que nós conheceremos hoje. Desde aquele cidadão que passa grosando nas pessoas que estão agarradas no corrimão, aguardando o seu ponto, e aquele cidadão mal intencionado passa grosando suas partes íntimas ou roçando as suas mãos nas partes íntimas da vítima. Ali eu tenho potencialmente uma figura, um fato que em tese pode vestir a roupa da importunação sexual, como nós falaremos a seguir, tá bom? Mas o que vem a ser esse delito de importunação sexual propriamente? O artigo 215-A diz assim: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia ou a de outra. Pena reclusão de 1 a 5 anos,
se o fato não constituir crime mais grave. Gravou isso? Essa é a moldura legal. Eu quero que você pegue o seu Código Penal, abra no 215, que eu vou comentar, vou conversar exatamente sobre esta figura típica, tá bom? De cara você observa que nós temos aí um crime comum, porque o legislador não exigiu nenhuma característica, nenhuma qualidade especial por parte do agente. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Do outro lado, a vítima também é sujeito passivo comum, porque não tem nenhuma qualidade especial. Olha o que é que o legislador fez. Ele disse: praticar ato libidinoso contra alguém e sem a sua anuência. Bom, vamos lá. Praticar ato libidinoso. Ato libidinoso, meu caro amigo, você já sabe, são aqueles atos sexuais, atos de natureza, de sentido sexual. A masturbação, de um modo geral, esses atos que têm conotação sexual, tá bom? Praticar contra alguém e sem a sua anuência. Contra alguém e sem a sua anuência. Esse contra alguém e sem a sua anuência é para dizer que a conduta praticada pelo agente é praticada contra a vítima certa, determinada. E sem a sua anuência significa sem o seu consentimento. Mas tenha cuidado. Mas, professor, e se a vítima não quer? Isso não seria estupro? Calma. O crime de importunação sexual é um tipo penal subsidiário. Sim, ele só entra em cena se aquela conduta não constituir um crime mais grave. De modo que aqui eu não tenho violência, eu não tenho grave ameaça, tá bom? Grava isso, porque se eu entrar na ideia de constranger com violência ou grave ameaça, esquece a importunação sexual e vai para o 213. No 215A não tem violência, não tem grave ameaça. Aqui o agente ejacula no pescoço de uma pessoa, aqui o agente se masturba direcionado para aquela pessoa, tá bom? Especificamente, não é para um público geral e irrestrito, porque isso nos levaria a outro crime, tá bom? Falaremos depois, ato obsceno, que não tem um sujeito passivo determinado, tá bom? Na importunação sexual é para vítima certa, determinada, sem a sua anuência. A vítima não permitiu, a vítima não quer. Mas ele diz assim, é fazer isso, praticar o ato libidinoso, para satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. O que significa isso? Significa que o legislador trouxe, aliado ao dolo, porque esse tipo penal é doloso, ele trouxe um elemento subjetivo especial. O agente deve praticar o ato libidinoso buscando finalisticamente satisfazer o próprio desejo sexual ou de terceiro. Sim, do namorado ou da namorada que gosta de assistir esse tipo de atitude. Pode haver uma perversão sexual, de repente, nesse sentido? Então, para satisfazer o próprio desejo sexual ou para satisfazer o desejo sexual de terceiro. Se eu não tiver esta finalidade especial, esquece a importunação sexual e vamos observar se a conduta ainda veste uma outra roupa típica, uma outra figura típica, tá bom? Eu quero aqui trazer para você, por exemplo, o exemplo de Kleber Masson. Ele diz assim, olha, se por exemplo, em um casamento, acho até improvável, mas é um exemplo, em um casamento, um dos padrinhos brigou com o noivo e para humilhá-lo, ejacula no seu paletó, no seu terno, na sua roupa, no seu traje ou no seu rosto. Ele diz, opa, o agente praticou um ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência, mas não é importunação sexual. Por quê? Porque não havia o elemento subjetivo especial. O agente não fez para satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, fez para humilhar. E aí, de repente, essa conduta ela já não é importunação sexual, mas pode eventualmente caracterizar o delito de injúria, tá bom?
Consumação e tentativa. De um modo geral, a doutrina admite tentativa, porque nós temos aí um crime plurissubsistente. Então, o iter criminis admite fracionamento. E a consumação? Bom, a consumação, toda a doutrina é muito tranquila em firmar a posição no seguinte sentido: a consumação não depende do agente atingir, chegar a ser contemplado no seu desejo sexual ou de terceiro. Daí, a consumação se dá com a prática do ato libidinoso. Gravou isso? Beleza. E agora você me pergunta, esse crime é formal ou esse crime é material? Quem gosta de Kleber Masson vai encontrar na sua obra ele dizendo, esse crime é formal. Sim, crime formal. Basta praticar o ato libidinoso. Eu não preciso alcançar o desejo sexual, alcançar esse êxito do ápice sexual, tá bom? De satisfazer o seu desejo sexual ou de terceiro. Então é formal porque ele se consuma com a prática do ato libidinoso. Do outro lado, nós também temos doutrinadores que defendem que nós temos aí um crime material. É o que você vai verificar em Guilherme de Souza Nutti, vai encontrar em César Roberto Bittencourt, dizendo, olha, esse delito, ele é material. E por que é que eles dizem que esse crime é material? Porque eles entendem que o resultado naturalístico estaria na prática efetiva do ato libidinoso, que ao ser concluído, na verdade, a conclusão do ato libidinoso representaria este resultado naturalístico necessário para a consumação. Mas, de um modo geral, percebam, ressalvada a divergência doutrinária entre formal e material, toda a doutrina é tranquila, pelo menos essa doutrina mais abalizada que eu pude consultar, em dizer a consumação, ela independe de o agente alcançar o seu desejo finalístico de satisfazer a sua lascívia ou a de terceiro, tá bom? Então, meus amigos, hoje nós ficamos por aqui com essa mensagem, com essas palavras sobre importunação sexual. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.